Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, findei a carreira e guardei a fé. São as palavras do grande apóstolo Paulo, grande pregador aos gentios, missionário aos gentios. Guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé é inegociável, a fé é insubstituível. Nós não podemos fazer concessão à nossa fé, esse grande legado do autor da salvação, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A fé é inegociável. A fé é insubstituível. A fé é o nosso maior tesouro, nosso maior patrimônio, o maior legado que o Senhor deixou para todos nós. Que nós possamos aprender com este grande apóstolo, este grande ministro do Evangelho, apóstolo Paulo, que possamos aprender com ele a guardar em nossos corações a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque infelizmente, na metade do caminho, muitos estão desistindo. Alguns desistem até mesmo no início, outros desistem no meio do caminho, outros desistem desta jornada até mesmo pouco antes do fim de sua vida. E nós aprendemos com este grande apóstolo da humanidade, este homem santo e irrepreensível diante de Deus, diante de Cristo, grande discípulo de Cristo. Nós aprendemos com ele que a fé é inegociável. Aprendemos com ele que não se pode fazer concessão à fé. Aprendemos com ele que não podemos negociar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que não podemos fazer concessões, que não podemos de maneira nenhuma negociar a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para obter vantagens pessoais para nossas vidas. Devemos clamar fortemente contra a vida de iniquidade, contra a vida de pecado. Devemos clamar em alto e bom som e dizer para as pessoas que elas precisam receber a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não podemos fazer concessões. Devemos pregar o Evangelho real como ele é. Devemos pregar a palavra de Deus como ela é, insubstituível. A palavra santa e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era exatamente isso o que o apóstolo Paulo estava dizendo, estava se referindo. Guardei a fé, eu não negociei o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não auferi lucros pessoais para mim.
Tudo que eu fiz, tudo quanto fiz foi em benefício ao Evangelho, foi em benefício à Igreja Santa e Poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não fiz negócios com a palavra de Deus, eu não fiz negociatas com a palavra de Deus, eu não... de maneira nenhuma deixei jamais de pregar a verdade a respeito da palavra de Deus. Eu guardei a fé. O meu dia final está se aproximando, mas eu tenho para dizer para a igreja de Cristo que eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Meus queridos e prezados amigos, meus queridos e prezados irmãos, infelizmente os tempos em que vivemos atualmente são tempos em que pessoas que fazem uso da palavra de Deus, como ministro, como os pregadores da palavra, como palestrantes da palavra, elas não têm mais compromisso com a palavra de Deus. Muitos não têm mais compromisso, muitos não têm mais aquela autoridade que os santos homens de Deus do passado tinham. Muitos deles estão brincando no púlpito, muitos deles estão pregando a mensagem água com açúcar, mas para agradar as pessoas que os estão ouvindo, somente para agradar os seus ouvintes, somente pregando palavras que agradam, que massageiam o ego e o coração de muitos dos seus ouvintes, com as doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, pregando palavras apenas de prosperidade sem requerer um comprometimento com a palavra de Deus. Mas, meus queridos e prezados amigos, estejamos alertas a estas mensagens, estejamos alerta a estas mensagens, estas palavras que são realmente palavras do inferno e não palavras do céu, palavras que descem do coração maligno de Satanás e não palavras que descem do coração de Deus. É preciso guardar a fé, é preciso comprometimento com a palavra de Deus. Deus está à procura de mensageiros, de profetas que tenham compromisso com o seu nome, com a sua palavra, que tenham compromisso com a sua igreja, que tenham compromisso com a sua palavra em sua completude. E Ele está à procura de homens, de adoradores, de adoradoras, para pregar o Evangelho Santo, puro, imaculável, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que fala contra a vida de pecado, contra a vida de adultério, contra a vida de roubo, contra a vida de crime. Este é Evangelho que está na palavra de Deus, na própria Escritura. O próprio Paulo, agora me recordo, ele afirmou certa vez: aquele que rouba não roube mais, aquele que se prostitui não se prostitua mais. Ah, meus queridos e prezados amigos, prezados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, estas são palavras de um homem que guardou a fé e ensinou aos seus ouvintes, ensinou a sua igreja, ensinou aqueles que ouviam as suas mensagens que devemos guardar a palavra de Deus, que devemos absorver a palavra de Deus, que devemos seguir a palavra de Deus, que devemos pregar a palavra de Deus, que devemos viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e diante da sua igreja. Não adianta pregar somente coisas boas, não adianta pregar somente prosperidade,
verdade. Não adianta deixar de falar sobre pecado, porque Deus está levantando homens, está levantando mulheres, está levantando profetas, pregadores, proclamadores da sua palavra, está levantando pessoas fiéis, está levantando pessoas dispostas a guardar a fé, assim como o apóstolo Paulo: guardei a fé, acabei a carreira, mas guardei a fé. Quão inútil será para muitos homens que irão passar desta vida para outra, com o nome de pregadores da palavra, de palestrante da palavra, de ministro da palavra, mas naquele grande dia o Senhor vai dizer: você acabou a carreira, mas não guardou a fé, acabou a carreira, mas não guardou a fé, acabou a carreira, mas não guardou a fé. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos, para o diabo e seus ministros. Portanto, tenhamos cuidado da palavra de Deus, tenhamos cuidado com nossas mensagens, tenhamos cuidado com nossas ministrações, tenhamos cuidado com aquilo que falamos, pregamos, porque um dia nós haveremos de dar conta por cada palavra que sair de nossa boca, porque a palavra, ela não voltará vazia jamais. A palavra lançada, ela segue o seu curso como uma flecha lançada. Portanto, meus queridos, meus prezados amigos, meus irmãos queridos, vocês ministradores da palavra de Deus, pense bem nessas palavras. Guardar a carreira e guardar a fé. É preciso guardar a fé, é preciso pregar a verdade, é preciso pregar as doutrinas bíblicas, é preciso anunciar o evangelho como ele é preciso anunciar o evangelho como ele é, sem tirar um J ou um tio da palavra de Deus. Guardar a carreira e acabar a carreira e guardar a fé. Esta é nossa mensagem para todos os nossos ouvintes nesse dia, para aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Esta é a palavra: acabar a carreira, mas guardar a fé. É preciso guardar a fé, a palavra de Deus, pregá-la como ela é, ministrá-la como ela é e viver a palavra de Deus como a própria palavra ordena que nós vivamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Amém.